Eu vou estar lendo aqui em 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O tema da mensagem é temor. Olhando no dicionário, nós vemos que temor ele tem um sentido de respeito profundo ou de reverência por alguém, por alguém. Então, na Bíblia, a gente vê bastante sobre o temor. Então, a gente vai ver o que é esse temor na Bíblia. E primeiro vamos ver vou falar o que não é. Porque muita gente pensa que temor é só um medo, assim, um medo. Porque as pessoas pensam assim, vou fazer isso para Deus, eu vou ofertar, vou dizimar. Porque se eu não fazer isso, como o pessoal disse, o devorador vai vir e vai pegar as coisas da pessoa. Então a pessoa ela faz isso por medo e não por temor. E temor, na verdade, ela tem um significado bem mais de relacionamento com Deus, algo como uma reverência, um respeito muito grande à pessoa que você está se dirigindo, que nesse caso é Deus. Para, nesse temor, você ter um relacionamento melhor com Ele. Então, nisso, nós vamos ver aqui 4 exemplos de como o temor se relaciona com a gente e com Deus. O primeiro é o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, que está escrito em Salmos 111, 10, que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. E em Provérbios 1:7, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Mas nesse caso eu só dei uma pesquisada rápida, que eu acabei achando um texto sobre Provérbios, que ele diz que a sabedoria, nesse caso, não a sabedoria humana, mas sim a sabedoria de Deus, que é a sabedoria para a vida, a forma como você vai se comportar, o jeito certo, a maneira correta de se andar. Então, nesse caso, você temer ao Senhor, isso te ajuda a trilhar um caminho de sabedoria segundo o Senhor, um caminho que traz essa sabedoria para a vida. Que nisso você começa a andar mais em retidão, tomando decisões melhores. E nisso você começa a se pautar não nos padrões humanos, mas sim nos padrões de Deus. O segundo, que temer a Deus é essencial para o ser humano. Isso está em Eclesiastes 12:13, que é: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E também tem Eclesiastes 5:7, que é: mesmo nos seus muitos, muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Nesse caso, a gente está falando de Salomão, que muitos conhecem que ele é filho de Davi e ele começou a trilhar um caminho de retidão no começo. Mas durante todo esse processo, ele se desviou assim e começou a fazer coisas que desagradam o coração de Deus. E nesse livro de Eclesiastes, nós vemos o seu autor no final da vida e no final dessa sua obra, vendo ele se comportando muito no início do livro, que muita gente vê Eclesiastes como um livro bem triste, assim, ou um pouco complicado, ou muito filosófico. Porque nisso, Salomão vê que é porque ele viu no começo que tudo para ele era ilusão, tudo aquilo que ele fazia. Com o olhar assim da morte, vendo que ele morreria, ele viu que tudo aquilo para ele era ilusão. E ele saiu dos trilhos e casou com muitas mulheres e fez tudo de errado. Mas no final ele notou que o ideal que serve para a essência do ser humano temer ao Senhor, porque nisso o ser humano encontra o seu propósito.
E também tem o terceiro. O temor é o modo adequado de adorar a Deus. Hebreus 12, 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoramos a Deus de um modo que o agrada, com respeito e temor. Então, nesse caso, o temor quando você teme a Deus e tem isso no seu modo de vida, isso te ajuda a ter um relacionamento melhor e uma adoração que agrada a Deus. Assim também podemos pensar que em alguns capítulos anteriores, ele cita que no capítulo 6, ele cita que sem fé é impossível agradar a Deus. E também a gente pode ver ele citando o exemplo de Abel, que ele ofertou com fé. Mas também, se podemos pensar assim, se essa oferta foi agradável a Deus, também Abel, ao contrário de Caim, também ofertou, além de com fé, ofertando com temor ao Senhor. Porque ele ofertou vendo quem realmente Deus era e prestando com todo respeito para a figura de Deus, daquilo que ele merecia. E 4. Como dito no começo, no temor, a nossa santidade é aperfeiçoada. No processo da purificação e para atingir as promessas que Paulo falou, nós temos que ter o temor a Deus para buscar Ele verdadeiramente, para que nós possamos ser aperfeiçoados na nossa santidade. Que, nesse caso, o temor seria baseado no conhecimento que a gente tem de Deus. Porque se a gente vê de primeira assim, na verdade, vendo Deus em todo o seu grande, conhecendo Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, nós ficamos assustados, até porque é impossível para a gente conhecer Deus totalmente. Mas se você pensar num Deus que é todo poderoso, onisciente, que consegue fazer tudo, a gente muitas vezes se encontra na mesma condição de Isaías, que em Isaías 6:4 a gente se encontra assim dizendo para nós mesmos: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Porém, à primeira vista, nós ficamos assim, porque nós vemos, nesse temor que nós temos, nós vemos quem realmente Deus é e toda a sua grandeza. E isso nos dá medo. Mas o temor e o respeito vem quando nós sabemos que essa visão se completa no amor de Deus, que quando enviou Jesus para morrer no nosso lugar e nos reconciliar com Ele. E nessa condição, Deus pode nos usar para fazer grandes coisas, não por causa de nós, mas por causa de Jesus, porque Ele vê Jesus em nós. E é por isso que, por meio dele, e desse jeito, para que ele seja glorificado. Assim como Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 1, 15 ao 16. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. E nesse caso, o temor ao Senhor vem nisso, de saber quem Ele realmente é e de deixar Jesus fazer a obra em nós, para que assim, através das nossas vidas, aqui como está no culto de testemunhos, nós possamos edificar os outros e aqueles que vão crer, que Deus possa ser glorificado através de nós. Assim como o não crente, quando vê a gente do jeito que a gente era antes e vê como a gente mudou, isso vai despertar um anseio nele de que, nossa, ele era daquele jeito, mas foi Cristo que fez isso com ele, ou o que ele está fazendo que ele mudou? Assim como a gente gosta de ver, muitas vezes tem no YouTube aqueles vídeos de antes e depois, sabe? É mais ou menos isso que
Deus demonstra através da obra dele. Ele demonstra que a gente estava numa condição de pecado muito ruim. A gente estava extremamente perdido, como se fosse um ferro todo enferrujado. E Jesus veio e fez a obra dele em nós. E agora nós somos um ferro que está todo limpinho, como se fosse novo. E é isso que ele faz. Ele renova as nossas vidas para que através disso os outros possam querer essa mesma transformação, essa mesma obra que Jesus fez nas nossas vidas. E é isso.